Você já imaginou o que aconteceria se tudo o que conhecemos fosse destruído? Como devemos nos preparar para um futuro onde não ficará pedra sobre pedra? Hoje vamos explorar uma das mais impressionantes profecias de Jesus e o que ela significa para nós nos dias atuais. Oremos. Querido Deus, ao nos debruçarmos sobre este estudo, pedimos a tua sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a compreender as palavras de Jesus e a preparar nossos corações para os tempos difíceis que virão. Que o Espírito Santo nos guie e nos ajude a aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 10, que tem como título Os Últimos Dias. O verso para memorizar está em Marcos 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O tema desta segunda-feira, 2 de setembro, não ficará pedra sobre pedra. O pastor Thomas Shepard começa a lição com a seguinte pergunta: como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo e qual é a relevância da resposta que Jesus lhes deu? Vamos ler a passagem em busca da resposta e entender o contexto dessa pergunta. Está em Marcos capítulo 13, versos 1 ao 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Joséfo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, localizado no lado sul do complexo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-lo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo. Quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos deveriam ter passado pela mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza: Eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis, mas escutem as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 24, verso 2, o desejado de todas as nações, página 503. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus.
Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal quando estivessem para acontecer. Marcos 13, verso 4. Em Marcos 13, versos 5 a 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no ministério deles de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados, e alguns seriam mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades. O autor termina com a seguinte pergunta: você foi provado por seguir a Jesus? Se não foi provado, será que o segue realmente? Muito boa pergunta. E agora vamos aos profundos comentários de Ellen White. Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração diante da profecia de Cristo sobre a destruição do templo e desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Durante mais de 40 anos, riquezas, trabalho e perícia arquitetônica tinham sido liberalmente empregados para salientar seus esplendores. Herodes o Grande havia investido no templo uma quantidade significativa tanto de riquezas romanas quanto de tesouros judaicos. E até mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus presentes. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho incrível proveniente de Roma para esse fim, formavam parte de sua estrutura. E para eles, os discípulos chamaram a atenção do mestre, dizendo: que pedras, que construções! A essas palavras, Jesus deu a solene e surpreendente resposta: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Grande Conflito, página 19. Os discípulos estavam reunidos em torno do Salvador no Monte das Oliveiras. Pediram-lhe: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Por misericórdia, o futuro estava encoberto aos discípulos. Se naquela ocasião tivessem compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, ou seja, os sofrimentos e a morte do Redentor e a destruição de sua cidade e seu templo, eles teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos que ocorreriam antes do fim dos tempos. Naquele momento, suas palavras não foram completamente entendidas, mas o significado lhes seria revelado quando seu povo necessitasse da instrução contida nelas. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ou seja, ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava também os terrores do último grande dia. O Grande Conflito, página 19. Jesus disse: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tudo isso os cristãos sofreram. Pais e mães traíram os próprios filhos, filhos traíram os pais, amigos entregaram amigos ao sinédrio. Os perseguidores realizaram seu desígnio matando Estevão, Tiago e outros cristãos. Por meio de seus servos, Deus deu ao povo judeu a última oportunidade de se arrepender. Por intermédio de suas testemunhas, ele se manifestou ao serem presos, julgados e encarcerados. No entanto, seus juízes pronunciaram contra eles a sentença de morte. Eram homens de quem o mundo não era digno e, matando-os, os judeus crucificavam de novo o Filho de Deus. Assim será outra vez. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Reivindicarão o direito que pertence só a Deus.
Pensarão que podem forçar a consciência, a qual só Deus deve reger. Isso já começou a acontecer, e essas pessoas continuarão a levar essa obra avante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus agirá em favor de seu povo leal, que guarda os mandamentos. O Desejado de Todas as Nações, páginas 404 e 405. Concluindo então a lição de hoje, Jesus nos advertiu sobre a destruição que viria e os sinais dos últimos tempos para que estivéssemos preparados, espiritualmente firmes e prontos para a sua vinda. Ellen White nos lembra ainda da importância de uma fé inabalável e de uma vida de vigilância constante. Não devemos nos apegar às coisas deste mundo, pois elas passarão, mas sim nos preparar para o reino eterno. Eu termino perguntando, se hoje você soubesse que não restaria pedra sobre pedra em sua vida, você estaria preparado espiritualmente? Onde está fundamentada a sua fé? Nas coisas temporais ou na promessa do retorno de Cristo? Deixe a sua resposta nos comentários e se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aguardo você amanhã, um forte abraço e fiquem todos com Jesus.